Olá, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, e eu ajudo você a conquistar a sua independência financeira tendo o seu próprio negócio. Bem-vindo, bem-vinda a essa série de 5 lives de aquecimento para o webinário que acontecerá no dia 28 de janeiro, às 13 horas. E nessa série aqui, nesse webinário, na verdade, do Papel Excelência, eu vou te ensinar o passo a passo do método ME6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que foi um método que eu desenvolvi, para conquistar a minha independência financeira com a Escola Pequenas Empresas. E que vem ajudando aí outras pessoas a também viverem exclusivamente aí do seu próprio negócio. E essa aqui é a segunda live, então, dessa série. E hoje eu vou discutir sobre o medo de empreender. Sim, esse sentimento que pode estar aí lhe impedindo, lhe travando de seguir, adiante, de ir atrás do seu sonho, de conquistar os seus objetivos, de sair literalmente da sua zona de conforto e viver no mundo das possibilidades. Mas, afinal, o que é o medo? Assim, acho que primeiro eu preciso deixar claro aqui que eu não tenho, obviamente, a pretensão aqui de filosofar sobre esse conceito, até porque acho que para a gente falar de medo, eu precisaria aqui estar com vários outros profissionais, dentro dessa temática, me alongar nesse estudo, me alongar fazendo umas pesquisas, porque realmente é um tema de extrema relevância e eu acho que vem ganhando ainda mais necessidade de ser discutido, principalmente no âmbito empresarial. Então eu acho que é um tema que já está aqui na minha pauta, que eu vou deixar anotado para a gente continuar aí abordando e falando mais, porque sem dúvida essa questão do medo, de como lidar, seja o seu medo ou seja o medo dos seus colaboradores que vão também vão passar por esses momentos, é algo que a gente vai precisar discutir e discorrer com muita intensidade. Então hoje aqui a minha verdadeira intenção ao falar de medo de empreender é a gente refletir se por um acaso esse pode ser, o seu caso, pode ser isso que esteja atualmente te travando de dar mais um passo aí na sua jornada empreendedora, de realmente seguir nesse caminho que você aí tiver escolhido, tiver galgado, tiver ostentando, tiver requerendo, tiver desejando. Então essa é a minha intenção. Vamos discutir aí então sobre essa questão do medo. Então, o que é o medo de um modo geral, O medo, de um modo geral, ele é um estado de alerta ao perigo. Então, de um certo modo, sentir medo é o que tem garantido aí a sobrevivência do ser humano. Porque imagina se a gente não tivesse essa consciência do risco. A gente, literalmente, a gente pularia de bungee jump, quer dizer, eu acho que muita gente pula, mas eu tenho medo dessas coisas, mas assim, muita gente estaria se atirando muito mais, assim, ao perigo das coisas que acontecem, Então, se a gente não tivesse essa consciência do risco, provavelmente a humanidade, ela não teria essa quantidade de pessoas que existem hoje no mundo. Então, esse sentir o medo, ele não é ruim, é importante. Esse medo faz parte da espécie humana, faz parte de ser humano. E eu acho que, inclusive, você já deve ter até escutado uma frase aí que diz que ela é muito dita, toda hora a gente vê sendo abordada em post e as pessoas comentando, compartilhando, que é que sentir medo é tão humano quanto sentir amor, Então essa frase eu acho ela muito bonita e acho importante a gente entender o que ela está querendo dizer na sua essência, que significa que sentir medo não é ruim, o medo faz parte, o ser humano é um ser que precisa sentir esse medo. Bom que tá entrando gente, a Érica entrou aí também para me ajudar nesse assunto, Érica? Então, então, qual que é o problema da gente sentir esse medo, Onde vem o problema do medo?
Ele vem quando a gente tem, quando esse medo nos paralisa, quando esse medo literalmente faz a gente não dar um passo adiante, faz a gente ficar estacionado, parado, estagnado. Eu gosto de falar, eu faço sempre a menção da questão do Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, viver a vida do Zeca Pagodinho. Eu acho que esse que é o perigo que a gente tem quando a gente começa a perceber o medo de tal forma e vivenciar esse medo que a gente não consegue realmente avançar, seguir adiante aí do que a gente realmente traçou como os nossos objetivos. O pessoal tá entrando, tá falando boa tarde, todo mundo tá aqui, viu, gente? Então, eu acho que entender aí se esse medo está nos paralisando, que é o importante, né, da gente examinar medos reais versus medos imaginários, como a Érica está dizendo aqui. Se realmente aonde que esse medo realmente ele é necessário existir, né? Ou se realmente vem do nosso pensamento, da nossa imaginação. E aí, qual o ponto que eu queria abordar aqui? Lá na nossa primeira live, eu pedi para você fazer um exercício. E se você assistiu essa live, se não assistiu, você volta lá, depois você vai fazer esse exercício, porque eu acho que esses exercícios eles são importantes para a gente ir fazendo essa reflexão. Então, lá na primeira live, eu pedi para você fazer um exercício prático, pegar papel, caneta e escrever, né, qual o significado que você dava para independência financeira. O que é independência financeira para você? E aí eu falei para você listar tudo que você queria ser, ter e fazer. E ao fazer essa lista, né, você ia realmente colocando tudo o que você deseja, qual a sua vida ideal, como que você imagina o seu dia ao acordar, até a hora de dormir, se você sonha viajar, se você sonha ter carro, se você sonha ter um apartamento, casa na praia, enfim, eu falei para você listar realmente com todos esses detalhes. E aí, se você tiver percebido realmente que para conquistar tudo isso que você listou ali, que você considera ser independência financeira, se você realmente acreditar que para você conquistar isso, a jornada empreendedora, né, ter o seu próprio negócio, investir na sua carreira empreendedora, na sua jornada empreendedora, se você realmente acredita que o empreendedorismo é o seu caminho, aqui então hoje nessa live nós vamos verificar se são os medos que estão fazendo você ficar parado, se são os medos que você criou aí no seu imaginário, como bem pontuou aí a Érica, se são esses medos que estão te impedindo de avançar, de seguir em frente, de continuar, de acreditar e de realmente atingir os seus objetivos, né? Então, quando a gente fala de medo de empreender, porque isso sempre aparece, toda vez que eu abro caixinha, as pessoas, eu pergunto, né, o que te trava aí de abrir o seu negócio? Sempre a palavra medo aparece. E não é à toa que eu escolhi aqui, né, para a temática da nossa live. E aí, quais são a lista, né, dos medos mais comuns, os medos que as pessoas mais citam aí, como o que bloqueia ela de não abrir uma empresa, dela não ter coragem de abrir uma empresa. Sempre aparece medo de dar errado. Medo de dar errado, vai que não vai dar certo, medo do fracasso, dessa coisa que a gente intitula como fracasso, né? Que a gente fala assim, nossa, já pensou, não dá certo, que isso, eu abri um negócio e ter que voltar atrás. A gente coloca isso na nossa cabeça e dá esse nome de fracasso e isso vai nos travando. Aí a gente fala, não posso fracassar, eu não posso errar, tem que dar certo, porque já pensou, nossa, meu Deus. Então esse é um medo que aparece muito. Outro medo que aparece muito é medo de não conseguir vender. Toda hora aparece, fala assim, gente, e se eu não tiver clientes? E se eu não conseguir agradar cliente? Já pensou? Ninguém quiser comprar o produto que eu estou vendendo? Se ninguém quiser comprar o serviço que eu tô oferecendo? E aí, Érica, como é que eu vou fazer? As pessoas me indagam muito sobre isso. E aí, muitas vezes, elas travam mesmo porque elas falam, eu tenho medo, já pensou, ninguém vai gostar. E bloqueia. Bloqueia, literalmente, pega a mão e bloqueia. O Marcelino está falando, o medo ingessa qualquer negócio. Temos que ter coragem e perseverar e saber que não é fácil a luta, mas a luta é o sinal que está dando tudo certo.
concordo plenamente, vou falar disso aqui, que é essa questão do medo, né? Que é a coragem, que é ir com medo mesmo. Nós vamos chegar lá. Muito obrigada, Marcelino, pela sua contribuição. E você já fez uma live aqui, já mostrou a sua jornada empreendedora e como que você venceu esses seus medos, que são normais, que assombram a gente, né? Que é claro que a gente passa por isso, e nós vamos abordar isso aqui ainda. Muito obrigada mesmo. Então, um outro medo que a gente fala sempre, que toda hora aparece, é o medo de não ter renda suficiente, né? É o medo assim, que aí é óbvio que ele vem caminhando junto com o medo de não vender. Então, se eu não vender, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter renda, eu não vou sobreviver. Como que vai fazer minha família? Como que eu vou botar comida na minha casa? Como que meus filhos vão se alimentar? Então, esse medo assombra muito as pessoas quando elas pensam em empreender. E aí eu acho que ela caminha muito com a questão de vou largar o certo pelo duvidoso. Como é que eu vou largar aqui meu emprego? Nossa, que querendo ou não eu recebo aqui e tal. Como é que eu vou largar isso para abrir um negócio sem ter certeza que aquele negócio ali vai me dar uma renda, que tal? Então esse medo é normal de sempre acontecer. Ele sempre aparece nas listas aí de todos os medos que a gente... Quando a gente pergunta, faz pesquisa, e eu tenho muito esse hábito de fazer pesquisa junto com as pessoas, porque o que eu penso nem sempre é o que as outras pessoas estão, e nem sempre o que eu vivi é o que as outras pessoas vivem, e é muito importante. Aliás, eu falo isso aqui o tempo inteiro também, né, como um dos métodos de gestão, é você realizar pesquisa com seus clientes. Então, essa pesquisa que eu já fiz, isso aparece muito. Outro medo que é muito normal de aparecer quando a gente fala em empreender é o medo da opinião e do julgamento dos outros. O ser humano tem medo, ele tem medo de ser julgado, de chegar uma pessoa e falar, olha lá, apontar para ele e falar assim, ele fracassou, agora olha lá, vai ter que voltar a ser SLT. E a gente não quer isso, a gente não quer que as pessoas falem da gente, a gente tem muito medo do que as outras pessoas vão falar com a gente, né? A gente se sente incomodado com a opinião, a gente literalmente enrijece dentro da gente quando alguém faz uma crítica para você e você acha que aquela crítica ali é para te destruir. Né? O medo tem um papel importante, protetor em alguns casos. O que não dá é ficar focado no medo. É preciso ir para a etapa seguinte, a solução. Isso mesmo. Então, assim, o medo, como a gente estava falando, o medo quando a gente vê que é um instinto da sobrevivência, ele é normal, acontece, tem que acontecer. Mas se você ficar parado sentindo medo sem agir, aí sim é o grande problema mesmo. Como a Érica colocou aqui novamente pra gente, ajudando. Bom, que eu adoro quando vocês contribuem com a minha live aqui, muito bom. Bom, outro medo que aparece, né, é o medo da crise. Gente, o medo da pandemia, né? Olha, é lógico que a gente vai ter medo da pandemia. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui. Você sente algum desses medos que eu listei? Algum desses medos aí você sente que tá te travando, né, a seguir aí, a continuar o seu caminho? Essa insegurança te assombra, te amedronta de alguma forma dessa lista de medos que eu te falei? Se sim, o que eu posso te dizer, como a gente vem falando aqui, é que você faz parte, você é humano, é normal você sentir medo. Então, primeiro, não se assuste de sentir esses medos, porque isso é mais do que normal, como a gente estava falando aqui antes. E aí, eu acho que quando eu falei que medo da pandemia, e eu não poderia deixar de tocar nesse assunto da questão da pandemia, porque é óbvio que a pandemia, ela é um assunto que vai ficar aqui recorrente quando a gente falar de medo. Aliás, eu até queria, coincidentemente hoje, coincidentemente não, porque eu não acredito em coincidência, eu tô procurando, eu tô lendo, eu tô estudando sobre isso, né? Então, coincidentemente, não, vamos falar coincidente não, eu hoje li uma reportagem que o G1 publicou, né? Ele publicou hoje no portal, sobre uma pesquisa, sobre um estudo que foi realizado por professores, junto com a Associação de Psiquiatria, entre outros tantos aí, outras associações, sobre a questão, um estudo que ele realizou durante a pandemia, no primeiro semestre da pandemia, e apontou que o medo foi o sentimento mais comum entre os brasileiros, então, nesse primeiro semestre da pandemia. É lógico, gente, que a gente ia sentir medo. A gente está falando de algo totalmente desconhecido, de um vírus que a gente sequer tinha ouvido falar,
de algo que a gente não faz ideia do que é o próximo passo que ia acontecer, né? De um vírus que matou milhares de pessoas no mundo inteiro e que estamos ainda vivendo nesse problema, né? Ainda estamos vendo casos e cada vez mais isso está ficando mais próximo da gente, porque nessa segunda onda a gente está cada vez mais próximo de pessoas que a gente conhece que já pegaram Covid ou se alguém aqui já pegou. Então é lógico que o medo ia se instaurar entre a gente. É normal, a gente está falando de algo desconhecido, algo que a gente nunca ouviu falar. Então eu não poderia deixar de falar do medo da pandemia para quando você pensa em abrir um negócio. E a gente realmente, eu falo sempre que a gente está vivendo um cenário de guerra. A pandemia, ela mexeu com as esferas de todo o macroambiente. Quando eu estudo ambiente de marketing aqui, e eu até coloco no curso, falo assim, das esferas do macroambiente que impactam aí no negócio, a gente fala de 12 esferas, e a pandemia mexeu com as 12 esferas. Então, o que é a crise de 2008 econômica que a gente viveu? A gente está vivendo uma crise econômica, de ordem de saúde, algo realmente assustador. Então, não há de se negar que a gente vai sentir medo. Mas, como a gente estava falando, o problema é que a gente não pode deixar que esse medo nos paralise. Que a gente fique realmente esperando as coisas melhorarem, mudarem o cenário para a gente agir, para a gente continuar, né? E aí, nesse ponto, o que eu acho que a crise da pandemia fez a gente refletir e que aí eu acho que é muito importante também. Ela nos mostrou, ela nos fez observar que a nossa vida é muito curta, extremamente frágil e que não dá tempo da gente ficar vivendo à espera de um melhor momento, à espera do momento oportuno, porque o momento ideal, ele não existe. O momento ideal, ele é feito por nós. A gente faz acontecer um momento melhor para a gente abrir a nossa empresa. Se a gente ficar esperando o cenário econômico melhorar, não ter pandemia, não ter essas coisas, para a gente agir, nós vamos adiar cada vez mais os nossos sonhos. E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu adiei por muitos anos de verdade, esse meu sonho de empreender. Né? Quem já escutou aí minhas histórias, quem me conhece, o pessoal da minha família que está aqui participando da live, sabe que eu sempre tive esse sonho. Sempre eu tive essa vontade, né? E aí eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Você também está nesse caso? Você também está aí esperando a vida voltar ao normal? Né? Tá esperando aí a vacina chegar? Você está aí esperando ver o que vai dar para começar a investir no seu sonho de empreender? Você está aí realmente vivendo um dilema. Eu falo que é um dilema. E eu falo esse dilema com propriedade porque eu vivi esse dilema e eu vou contar aqui pra vocês. Você tá aí no seu dilema. Gente, eu tô muito feliz no meu emprego. É muito ruim esse emprego. Nossa, segunda-feira pensando no sexto. Eu era assim. Então, segunda-feira pensando no sexto, tô nesse dilema. Mas como é que eu vou sair do meu emprego agora? Como é que eu vou pensar em empreender agora? Vou trocar aqui, pelo menos eu tô ganhando dinheiro aqui. Eu vou trocar isso daqui pra abrir um negócio pelo incerto? Gente, não posso fazer isso não. A gente está vivendo no meio de uma pandemia, de uma crise mundial. Como é que eu vou fazer isso? O que os outros vão falar de mim? Vão falar que eu sou louca de fazer isso? Então, se você estiver vivendo esse dilema, se você respondeu sim para isso, né? O que eu posso te dizer é que eu realmente te entendo, porque como eu estava dizendo, eu também vivi isso. Eu também passei por esses dilemas, eu também adiei muito, mas por muitos anos os meus sonhos e os meus objetivos. E, na verdade, o que eu posso dizer é que eu ia sacrificando os meus objetivos e dizendo sim para todo mundo. Eu dizia sim para todo mundo, eu podia ajudar todo mundo, eu podia assumir mais responsabilidades no meu emprego, vem mais uma gerência, vem mais isso, vem. E eu era sim para todo mundo, até menos para os meus sonhos, menos. E eu tinha muita dificuldade mesmo de tomar decisão. E uma coisa que eu posso dizer, que eu tive que aprender na marra, foi que a pior decisão é não decidir. A pior decisão que a gente pode ter é a gente não decidir. Agora, se você decidir, não, é isso, isso aqui eu tô confiante, é assim que eu vou seguir, eu acredito nisso, excelente. Mas quando a gente fica em cima do muro,
Essa, sem dúvida, é a nossa pior postura. E eu, como eu disse, eu aprendi isso na marra. Eu adiei por muito tempo o meu sonho de empreender, fui vivendo aí, aprendi, óbvio que eu aprendi muito, tive muito conhecimento, eu não arrependo de nada do que eu fiz, porque eu acho que a gente faz as coisas nos momentos que a gente está preparado. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dito para a Érica do passado assim: confia mais em você, né? Acredita em você, acredita nos seus sonhos. E eu vou contar aqui por quê. Porque aí eu fui adiando, fui dizendo sim para todo mundo, fui assumindo, e aí fui ficando, continuei na iniciativa privada, óbvio, aprendendo, fui adquirindo mais conhecimento, ok, fui recebendo um salário bom, mas eu acreditava que ele ainda não era compatível com todo o esforço que eu tinha, mas era muito bom o meu salário, enfim. Mas aí eu fui adiando, e aí eu vou te contar uma coisa. Quando eu realmente tomei coragem e abri a EPE, abri a Escola Pequenas Empresas, foi em fevereiro de 2020. Um mês depois veio a pandemia. E aí eu te pergunto, não é? Eu aprendi na marra mesmo que não existe momento ideal. Que o momento oportuno é aquele momento que você cria na sua cabeça e é aquele momento que você realmente acredita em você, acredita que você tem a confiança suficiente em você mesmo para acreditar que você é a única responsável por seus resultados. Quando você entende que quando você está confiante, quando você está bem com você, quando você acredita no seu potencial, você conquista os seus resultados. Você coloca a mão na massa e você faz acontecer. Então, o melhor momento é esse. O momento oportuno, ele independe das circunstâncias. E sabe por quê? Porque eu descobri, né, como eu disse na marra, que eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Que eu não tenho controle do que o governo vai fazer, se vai fechar ou não vai fechar as lojas aqui por conta da pandemia. Eu não tenho controle sobre esse vírus, eu não tenho. Mas eu tenho controle sobre a minha ação. Eu tenho controle sobre o meu pensamento, sobre a minha mentalidade, sobre as minhas ações. E eu que vou provocar os meus resultados. Então, eu compreendi isso, como eu disse, antes de abrir a EPE, eu já estava fazendo esse trabalho e compreendi na marra, né, sobre isso, o que foi muito bom, por isso que eu falo que 2020 foi um ano maravilhoso nesse sentido para mim. É óbvio que eu não vou falar que a pandemia foi maravilhosa, gente, nunca vou falar isso, mas ela foi um aprendizado para mim, né, e eu posso falar que eu, sem dúvidas alguma, eu fiz do limão uma limonada. Obrigada, Marcelina, né? Ânimo e confiança mesmo. É isso que eu tenho aprendido sobre mim mesmo, que eu sou realmente uma pessoa que eu consigo correr atrás e eu entrego. E na hora que eu conseguir meu resultado, eu consigo trazer esse resultado, né? Aprendi com você, Marcelina. Sua live foi ótima para isso. Agora eu vou te dizer, isso é fácil de compreender, né? Isso é fácil de praticar? É lógico que não, gente. Isso é uma luta diária. Isso é uma luta que a gente faz todos os dias quando a gente acorda, quando a gente coloca na nossa cabeça, quando a gente acorda e com um pensamento positivo de que aquilo ali vai funcionar, quando a gente deita agradecendo, quando a gente deita falando assim, nossa, obrigada, isso, quando a gente trabalha o nosso pensamento, quando a gente busca as afirmações positivas, quando a gente reforça a nossa mente para nós mesmos, para as nossas ações, para a nossa autoconfiança. E aí o que eu posso dizer é que o processo, né, que me ajudou em toda essa caminhada, sem dúvida, foi o autoconhecimento. E é por isso também que, inclusive, né, a gente vai falar sobre essa temática do autoconhecimento aí na nossa próxima live, que será na quinta-feira, né? E porque eu acho que o autoconhecimento nos permite fazer um resumo de tudo aqui que eu venho falando, que eu estava falando aqui na live, que é o seguinte: se você acredita de verdade, mas é o que eu falei, o primeiro exercício é você listar, entender o que é independência financeira para você, você realmente observar se empreender
é o caminho que você acredita que vai fazer você chegar nos seus objetivos. Então, se você realmente acredita que empreender pode ser esse seu caminho aí para você conquistar a sua independência financeira, ou seja, para conquistar tudo aquilo que você deseja, para ser o que você viver aí a vida que você sempre sonhou, a sua vida ideal. Se você realmente acredita nisso, você vai precisar de coragem, né? Como o Marcelino acho que comentou aqui antes, e eu acho que a Erika comentou também, você vai precisar de coragem. Coragem para dar o próximo passo. E, né, coragem é ir com medo mesmo, né? A gente vê isso falando, parece placa de que tem atrás de caminhão, mas é a verdade verdadeira, gente. Coragem é ir com medo mesmo, não adianta. Mas para você ir com medo mesmo, o primeiro passo, né? O primeiro passo é você ter a clareza, né, de quais são esses seus medos. De você entender que medos que você tem, que te assombram, que te trazem essa insegurança, porque só você conhecendo esses medos é que você vai saber lidar com eles para conseguir vencê-los, né? E eu entendo que só você, né, só a gente mesmo é que consegue vencer os nossos medos. É lógico e é óbvio que existem várias formas, né, e várias pessoas que nos ajudam nesse processo. Tá aí, saúde mental, inteligência emocional, psicologia, psiquiatria ganhando peso de tanta importância no mundo, né? Realmente é um tema que a gente realmente precisa estudar com muita profundidade, que eu venho estudando mesmo com muita profundidade. É óbvio que existem várias pessoas para nos ajudar nesse sentido, né? Do autoconhecimento. Agora, eu queria deixar um exercício prático aqui para vocês. Eu deixei esse exercício na última live, vou deixar mais um exercício aqui. E assim, espero que vocês realmente façam esse exercício, que você acredita nesse exercício. Como eu disse, não acha que é balela, porque isso faz parte, né, da nossa reflexão, do nosso autoconhecimento, da nossa ajuda interna. E eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, se você parar e verdadeiramente depositar um tempo para fazer esse exercício, isso vai te provocar uma reflexão muito valiosa e uma reflexão que vai aí te ajudar a continuar, que é: pega papel e caneta, como eu disse, não digita, pega papel e caneta. Tem um porquê da gente anotar na mão, né? O nosso cérebro funciona melhor. Então pega papel e caneta e você vai listar agora todas as objeções, todos os obstáculos que estão te impedindo hoje de abrir o seu negócio. Ou, pensando amplamente, se quiser, estão impedindo hoje de você viver a sua vida ideal. Tudo, mas assim, seja sincero com você, hein? Eu fiz esse exercício, eu te falo, é provocador, mas ao mesmo tempo parece que uma luz entra no fim do túnel, sabe? Então lista tudo que você hoje entende como obstáculo. Não sei, é home office, é aula online de filho, é marido, é arrumar casa, é falta de dinheiro, é falta de conhecimento, não tenho tempo, tenho muitos problemas familiares, Érica, minha família inteira tá com Covid, eu perdi familiares, como é que posso? Então, lista tudo, seja sincero e tenta ir lá na alma, né? Tenta ir lá dentro de você mesmo, pega coisa do passado. Eu sei que quando a gente fala de passado, muita gente se assombra, né? Muita gente não gosta de voltar ao passado, de revisitar. Mas tenta fazer esse esforço de listar. Olha, hoje eu não consigo empreender porque eu tenho que ficar tomando conta da minha filha, aula online, nossa senhora, como é que vai? Então lista tudo, lista todos esses obstáculos, sem medo de ser feliz, lista, porque você vai ver que isso já vai te gerar aí uma reflexão. Então faça esses dois exercícios, o da primeira live e o dessa segunda live. E aí eu quero te dizer que se você também acredita, né, que, como eu disse, o empreendedorismo pode ser o seu caminho, e se você acredita que eu posso te ajudar aí nessa jornada empreendedora, se você quiser contar aí com a minha ajuda para conquistar a sua independência financeira, eu vou te pedir para dar só mais um passo agora, subir mais um degrau, que é para você conhecer um pouco mais sobre o método MS6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares. Num webinário gratuito, gratuito, você não vai ter que pagar nada, que eu vou falar, né, sobre esse método.
que esse método foi um método que eu desenvolvi, eu mesmo desenvolvi para mim, para eu abrir a Escola Pequenas Empresas, e que eu já passei para outras pessoas e que eu tenho certeza que ele pode ajudar você aí a conquistar essa sua independência financeira. Então, o link desse webinário, que é gratuito, ele está na bio aí do meu Instagram. Ele vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 13 horas. E ele não vai ser uma live, como essa aqui, viu? Ele não vai ser uma live. Então, você precisa sim se inscrever, porque é a forma que você vai ter para receber o link e participar aí desse webinário. Até porque eu acredito que não é todo mundo que quer dar esse passo, né? Não quer empreender, ainda não está preparado para vencer esses seus medos, né? E eu acho que tá tudo bem, como eu disse, o momento de empreender é o momento que você tá aí preparado para isso. Mas se você sente que você não tá, mas que você quer avançar mais um degrau, conte comigo, porque nesse método eu vou te mostrar, né, esse passo a passo que eu fiz, e eu posso ter certeza que ele vai te ajudar aí a, inclusive, chegar depois e falar assim, não vou empreender não, é muito complicado. A Érica acha que é fácil, mas não é fácil assim não. Então, até para você dizer não, inscreva-se aí no webinário, ele tá, então a link tá na minha bio. Eu vou ficar assim muito honrada. Mas antes do webinário, né, que só vai acontecer dia 28 de janeiro, ainda vou fazer mais outras lives aqui. Serão ainda mais 3 lives que a gente vai abordar outros temas e que eu conto assim enormemente aí com a sua presença nessas outras lives pra gente enriquecer aí esse conteúdo. E aí, pessoal, vocês têm medo? Vocês têm medos que assombram vocês? Vai querer? Que bom! Então inscreva no webinário, Marcelino, que eu tenho certeza que vai ser bacana a gente discutir sobre isso. Eu acredito muito nessa questão da participação coletiva, né? Das pessoas contribuírem com seus conhecimentos. Então, as pessoas colocando as opiniões, contando as suas vivências, a gente aprende muito. Bem na verdade, posso dizer aqui para vocês que uma das coisas que foi mais desafiadoras aí para mim, um dos medos mais difíceis para eu vencer, foi esse medo de aceitar que eu era imperfeita. Porque eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, tudo perfeita. É muito difícil eu realmente compreender que eu não preciso ser perfeita, que o ser humano é imperfeito. Então, é um processo que a gente passa aí diariamente numa luta, né? Aceitar essas nossas vulnerabilidades. Então, é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre isso. O medo não pode nos paralisar. O medo tem que deixar a gente seguir. A gente tem que ir com medo mesmo. E a gente conquista e vence os nossos medos conhecendo eles e sendo autoconfiantes, né? Tendo a confiança suficiente para ter poder de escolha, para ser o autor da nossa vida. É isso, muito obrigada a todos que entraram aqui hoje, que contribuíram, que deram seus depoimentos. Se alguém quiser falar mais um pouquinho, pode falar. Que contribuíram, que deram depoimento, que estão aqui comigo, que estão de mão dada, sempre aqui juntos, né? Então, todo mundo que entrou, minha tia Márcia, Marcelino, Érica, Alessandra, Vivi, e outros tantos aqui que eu não vou ficar falando, Vitor, Augusto, então Cília, não vou ficar falando porque senão eu vou acabar mais. É isso aí, muito obrigada de coração e até nossa próxima live então, que vai ser na quinta-feira, né, às 13 horas também. Só completando, a perfeição vem das pedras mais enterradas e cheia de arestas, e ela só terá brilho após tratada e polida. Nossa, então encerramos aí a nossa live com essa frase. Você brilha, vocês todos brilham. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima live. Obrigada.